Boa tarde, meu nome é Eduardo Cruz Frausch e o título do meu projeto de pesquisa é A Trigonometria Presente na Música, uma proposta de atividade com a utilização do software GeoGebra. Quem me orientou nesse projeto de pesquisa foi o professor Rafael da Silva Lima. O tema do meu projeto é a proposta de uma atividade inovadora de trigonometria envolvendo notas musicais com a utilização do software GeoGebra. E essa proposta de trigonometria vai ser realizada no ensino médio. Agora vamos ao problema. Duas perguntas foram escolhidas como norteadoras desse projeto. A primeira: qual é a melhor forma de se tratar o conteúdo de funções trigonométricas a partir do tema de notas musicais? E a segunda: a utilização de ferramentas do GeoGebra facilitaria a construção de uma atividade deste conteúdo? Agora vamos à hipótese. Aqui temos a afirmação: entende-se as possibilidades de construção de uma atividade a partir de ferramentas que o GeoGebra oferece e a aplicação do tema de notas musicais dentro da trigonometria, mais especificamente no tópico que fala a respeito de função trigonométrica. Bem, vamos agora à justificativa. Bem, a utilização do software GeoGebra na trigonometria é um recurso que eu possuo bastante facilidade e um dos motivos de eu ter escolhido ele. E pode auxiliar na montagem de uma proposta de atividade de trigonometria com aplicações em notas musicais. E a escolha das notas musicais deve ao fato das diversas aplicações que ela tem na matemática. Observando a nota musical como se fosse uma onda, né, que gera diferentes amplitudes, que tem diferentes dados envolvidos nela, parâmetros, e pode ser representado por uma função de seno, por exemplo, podemos dizer que ela tem várias aplicações no tópico de funções trigonométricas. Um outro motivo da escolha do tema se deve à escassez de trabalhos desenvolvidos nessa área. Tenho que essa matéria de trigonometria, somada ao GeoGebra, traz uma proposta mais moderna e compreensível. Anteriormente, eu fiz uso desse recurso para um estudo pessoal de trigonometria e eu achei ele bastante completo para utilizar nessa disciplina de trigonometria, ainda mais como uma ferramenta de construção voltada para a criação de uma atividade. Sendo assim, esse é o motivo da minha escolha. Agora vamos para a justificativa profissional desse tema. Para o professor, este recurso ajudaria tanto em uma aula remota quanto em uma aula presencial. Na presencial, esse recurso proporcionaria uma proposta de atividade mais produtiva para o aluno, fazendo a trigonometria, que é uma matéria que requer uma atenção maior, ficar mais fácil de se visualizar e compreender. Já na aula remota, facilitaria ainda mais para o professor com a apresentação da atividade aos alunos, devido à facilidade e à intuitividade desse recurso. Utilizando notas musicais como aplicação, serviria também para trazer a atenção maior para a atividade, fazendo uma proposta que fugisse dos modelos tradicionais e investigasse algo novo de interesse do aluno. Vamos agora à justificativa social. No geral, o recurso do software GeoGebra, com aplicação em notas musicais, muda a forma como estamos acostumados a aprender e ensinar a trigonometria. Isso influencia as aulas positivamente, resultando em uma turma mais disposta a aprender e dar atenção ao que é ensinado. Como é um software de computador gratuito e está disponível em várias plataformas, seria de fácil acesso a qualquer um que queira aprender, mesmo não sendo aluno. Vamos agora ao objetivo geral deste trabalho. E esse é propor uma atividade que desenvolva o conteúdo de trigonometria a partir de uma aplicação de notas musicais utilizando o software GeoGebra como ferramenta. E que o software GeoGebra vai ser utilizado como ferramenta para
construção dessa atividade. Agora vamos aos objetivos específicos que terão que ser alcançados ao longo desse projeto. Primeiro, analisar o ensino de funções trigonométricas com a utilização de tecnologias digitais, realizar o estudo de notas musicais e das suas relações com funções trigonométricas e apresentar as possibilidades de construção com software voltada para as ferramentas de programação. Agora vamos à metodologia utilizada nesse projeto de pesquisa. Essa proposta de atividade será desenvolvida a partir da leitura de artigos e pesquisas referentes ao tema do trabalho, sendo estes sobre a importância da utilização de novas tecnologias no ensino médio, sobre a conexão da matemática com a música, se referindo especificamente aos conteúdos de trigonometria, sobre a aplicação desse conteúdo a partir de notas musicais e sobre a construção de atividades deste com o auxílio do GeoGebra. Farão parte dessa pesquisa artigos do conteúdo de trigonometria, sites que contribuirão para a construção da atividade utilizando o software GeoGebra como ferramenta. Os documentos utilizados nas justificativas serão as orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, voltados ao ensino médio, e o documento de Base Nacional Comum Curricular, BNCC, entre outros. Serão utilizados livros de matemática para contribuir com a parte teórica do conteúdo de funções trigonométricas. Agora vamos ao referencial teórico do projeto de pesquisa. Temos então: a pesquisa está baseada numa perspectiva inovadora para o ensino de trigonometria no ensino médio, fazendo a utilização de notas musicais para realizar uma atividade aplicada no GeoGebra. Defendida por autores como Dave Benson, Manuel Lima Cruz Teixeira, Mário Ferreira dos Santos, David Kemmler e outros. Bem, vamos falar sobre o trabalho. Dividi essa parte em 3 tópicos ou capítulos e vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro, tópico 1, é a utilização de novas tecnologias no ensino da trigonometria. Bem, aqui eu utilizei algumas habilidades do BNCC e também algumas citações do PCN do ensino médio para poder estar falando da importância das novas tecnologias e também estar falando de qual é a opinião destes a respeito da utilização da ferramenta de aplicativos de álgebra, de ferramentas digitais como o GeoGebra, e eu vou estar fundamentando um pouco disso utilizando essas citações. Bem, no segundo tópico eu vou estar falando das relações das notas musicais com o conteúdo de função trigonométrica. Vou estar contando um pouco da história e citando alguns autores que falam a respeito disso. E a partir disso fazendo alguns comentários e explicando um pouco de qual é essa relação que as notas musicais e a música no geral tem não só com a trigonometria, mas também com a matemática em si. E dando prosseguimento, no tópico 3 teremos a proposta de atividade de trigonometria com a utilização do software GeoGebra, fazendo utilização de embasamento em livros, contendo algumas atividades e atividades presentes até mesmo no site do GeoGebra, que falam um pouco sobre esse assunto de função trigonométrica dentro desse mesmo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no decorrer do meu trabalho. Alguns artigos e alguns documentos como o BNCC e o PCN no ensino médio. E vamos agora às considerações finais. A trigonometria é uma área do conhecimento pouco explorada em muitas escolas, seja por causa de poucas atividades com aplicações ou pela falta de exploração do conteúdo. A proposta de atividade que trago nesse trabalho tem como objetivo não só trazer uma aplicação do conteúdo de trigonometria a partir da música, mas em trazer a utilização de novas tecnologias a partir do GeoGebra. Tudo isso aumenta as chances do aluno aprender o conteúdo e traz uma atividade inovadora para a sala de aula. Obrigado, e este é o fim da minha apresentação.